ver você. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Que coisa mais linda, cara, Jesus. É o Rei da glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração. Quem é o Rei? Jesus. Ele é o Rei da minha vida, Rei do meu coração. Ele merece toda honra, glória e adoração. Tu és o único Rei maravilhoso. Deus. Tu és bondoso. Deus. E não... Lindo, lindo, lindo. Crianças orando, coisa maravilhosa, cara. Que coisa maravilhosa. Crianças louvando para Deus, cara. Coisa mais linda, cara. Coisa mais linda, Jesus. Pessoal, olha só, no tijolinho de ontem, tá? A gente fez o seguinte. A gente falou de Mateus. Cadê meu... Ah, tá aqui, minha canetinha aqui, ó. Mateus 21, 23, tá? Isso foi ontem, tá? Foi a autoridade de Jesus contestada. Então, os chefes dos sacerdotes, no tijolinho de ontem, e os líderes religiosos perguntaram a Deus, a Jesus, né? Com que autoridade está fazendo essas coisas? E quem deu tua autoridade? E deu um rolo danado aqui, vocês vão ver mais pra frente o que vai acontecer. Dá uma olhadinha depois no tijolinho de ontem, tá? Pra vocês verem o que aconteceu, o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos na época falaram com Jesus, né? Na época de Jesus falaram com ele. Vamos lá. A gente vai ver agora a ilustração dos filhos. Eu estou voltando um pouquinho em cima porque isso aqui depende do outro, tá? O que acham? Havia um homem, aí aqui ele fala, aí já conta uma história, né? Porque anteriormente ali, Jesus é contestado e Jesus coloca ele numa sinuca de bico lá, numa situação que ele não tem como responder. Ele fala, não sei. Ele fala, não sei, para Jesus. E eles fizeram uma pergunta para Jesus. Jesus falou que só responderia se ele respondesse a pergunta dele. Coisa incrível, né? E eles não conseguiram responder. Aí Jesus também não respondeu. Coisa linda. Aí ele foi na sequência e contou essa história aqui, ó. Vamos lá. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando no primeiro filho, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. E ele respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. Coisa linda, cara. Coisa linda. Ele falou, não quero. Tá, mas depois mudou de ideia e foi, né? O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu, sim, senhor. Mas não foi. Que coisa maravilhosa. Aqui ele fala e aqui é a ação, né? Então aqui é o falar e aqui é o agir, não é isso? Então aqui é falar e aqui agir. Interessante. Falou que não quer, mas foi. O outro falou que sim, senhor, e não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro, respondeu eles. Parece que eles foram bem rápido, nem precisaram pensar, né? Jesus lhes disse, diga a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino dos céus, no reino de Deus. Por que será que Deus falou isso para eles, cara? Por que Jesus falou isso para eles? Os publicanos e prostitutas estão entrando antes de vocês no reino dos céus, no reino de Deus. Aí explica, por quê? João veio para mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Aí Jesus já respondeu por eles lá em cima, porque eles falaram que não sabiam, mas Jesus sabe. E vocês não creram neles.
mas os publicanos e as prostitutas creram. Olha que coisa incrível, cara. Que coisa incrível. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Caramba. Incrível. Gente, só... Jesus, pessoal, é muito incrível. Jesus é maravilhoso. Jesus é... Não tem nem palavra, cara. Oh Deus, obrigado, meu Pai. Então, pessoal, só, vendo a história aqui, ó. Tinha 2 filhos, né? 2 filhos. Aí o pai falou assim para os 2 filhos, né? Filho, vai trabalhar na vinha. E um falou, não quero. Mas foi. Mudou de ideia e depois foi. Então não quero e foi. O outro falou, sim senhor, na hora. Só que não foi. Então o falar e o agir são 2 coisas distintas, né? Mas olha que interessante. Isso aqui, pessoal, lembrando que foi uma ilustração, né? Então não foi uma história real, mas foi Deus, né? Jesus falando com Jesus falando com os líderes religiosos da época, né? Chefes dos sacerdotes. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Na hora eles falaram que foi o primeiro. Aí quando falou que foi o primeiro, né? Que é o que falou não quer, mas fez, né? Que depois ele mudou de ideia e foi, né? Interessante isso, pessoal. Mostra uma coisa muito, muito poderosa por trás disso aqui. Diga a verdade, publicando e as prostitutas, né? O que as pessoas, isso que eu tô falando, galera, isso aqui, ó. Cara, isso aqui mostra que a gente não pode julgar as pessoas, cara. E a gente tem mania de julgar as pessoas. O ser humano tem mania, né? O ser humano já é por natureza a gente tem essa mania, então a gente tem que ter cuidado, né? E ficar se metendo na vida dos outros, ficar preocupado com a vida dos outros, ficar olhando a vida dos outros. Deixa eu ver como é que tá minha câmera aqui, parece que tá por cima do texto aí, mas tudo bem. Tá por cima da parte branca. Então, pessoal, cuidado, pessoal, cuidado, muito cuidado, cara, muito cuidado. Porque na época os publicanos e obviamente as prostitutas eram pessoas que aos olhos dos homens, né? Ah, essa mulher aqui, ó, prostituta, nunca vai pro céu. Esse aqui é um publicano, que nunca vai conhecer Deus aqui. Então esse pensamento, se falar assim, você se coloca como juiz, entende? Da mesma forma você falar assim, ó, aquele ali vai pro céu porque faz tudo certinho. Como é que eu tô com o meu alarme? Cancela. Tô com o alarme do meu remédio. Pessoal, olha só. Então, muito cuidado, tá? Muito cuidado. Esse aí foi o meu zap, tá? Ó, muito cuidado aí. Muito cuidado, pessoal, com esse lance de você querer julgar quem vai e quem não vai pro céu, entendeu? Você olha assim, aparentemente a pessoa tá... Nossa, aquela pessoa ali certinha, uma pessoa de família, tá sempre com a família na rua. Você não sabe se em casa ele bate na mulher, cara. As coisas que ele faz, você não faz ideia, cara. Você não vive com ele 24 horas. Só tem uma pessoa que vive com ele 24 horas, que é Deus, né? Deus vive com ele 24 horas, então Deus sabe de tudo. Você não pode querer ficar julgando, e mesmo que você soubesse, mesmo que você tivesse uma câmera na casa dele 24 horas, você não pode julgar o cara, cara. Não é você que vai julgar as atitudes dele. Está longe da gente esse poder, a gente não tem essa complexidade dentro da gente, cara. A gente não tem. O ser humano tem a complexidade que Deus deu pra gente. Um certo nível, vamos dizer assim, um certo grau de complexidade, entendeu? A complexidade de Deus é infinita, cara. Você não tem como. A nossa mente não consegue nem ter a dimensão do que é Deus, cara. A gente só vai ter essa dimensão se a gente for para o próximo plano,
que ele vai estar lá. Aí a gente vai ter, e talvez nem lá a gente tenha, talvez nem tenha, cara, não dá para saber, entendeu? E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Então, muito cuidado, porque aqui de novo, tá, mais uma vez, eu vejo aqui o lance das pessoas ficarem julgando as outras, cara. Isso aqui é um perigo, isso aqui é um veneno, cara. A gente fica falando da vida dos outros é um veneno, cara. Um veneno. Cuidado, pessoal, cuidado com isso aqui, cara. Muito cuidado. A gente só deve, pessoal, saber da vida dos outros quando a gente quer ajudar a pessoa e quando a gente pode ajudar a pessoa de alguma forma, entendeu? Isso o Papai do Céu permitir também, entendeu? Que às vezes a gente quer ajudar e foi Deus que colocou ele numa prova, e aí como é que a gente faz? Sem se meter, a gente está se metendo nos planos de Deus, entendeu? Então tem que ter muito cuidado com isso. Então, pessoal, é o seguinte, dessa ilustração que ele fez, Jesus sempre fala através de parábolas, né? Nessa parábola aqui, o que Jesus quis dizer aqui também? Que às vezes é melhor uma pessoa que fala que não quer e faz, né? Que depois muda de ideia, mas faz, do que a pessoa que fala, não, vou fazer, e não faz. Porque a pessoa que fala que vou fazer e não faz, primeiro, ela mentiu, né? E a gente sabe o que é mentira, né? Mentira é um pecado gravíssimo. Então, sim, Senhor, vai lá e não faz. Então o cara é mentiroso, porque ele mentiu. Aí Jesus vem falar, os publicanos e prostitutas estão entrando, e quer dizer que dá a entender que muitos publicanos e prostitutas estão entrando, né? Ele não fala assim, todos publicanos e prostitutas entrarão, não é isso que ele falou, entende? Então dá a entender aqui pelo texto que não são todos, mas tem publicanos e prostitutas entrando no reino dos céus e eles não. Olha que interessante isso. E eles achando que é o dono da lei, que são os mestres da lei, que são não sei o que são... hoje, pessoal, eu entendo esse mestre da lei como se fossem muitos teólogos, entende? Quer entender muito Deus, quer saber muito Deus, não sei o que, mas na vida dele, na prática, no dia a dia, na atitude, o cara vai lá e não faz, cara. Entende Deus, entende, escreve sobre Deus, não sei o que Deus é isso, Deus é aquilo, fala um monte de coisa bonita e coisa incrível, coisa interessante, aí quando tu vai ver a atitude dele, ele não vai entrar pela atitude dele. Porque olha só, cara, mudou a ideia e foi, cara, ele teve a atitude de fazer o que tem que fazer, entendeu? Ele fez o que tem que ser feito. Ele falou, não quero, mas fez. Mas dá a entender assim, ele mudou de ideia, né? Se mudar de ideia foi importante, tá? Tu vê que não tá assim, não quero, mas fez. Entende? Não tá assim, cuidado com as coisas assim, entendeu? Você não pode botar assim, não quero, mas fez. Dá outra ideia, entende? Não quero, mas depois mudou de ideia, quer dizer que depois ele se arrependeu, é isso. Mudar de ideia depois é como se fosse um arrependimento, entendeu? Se arrependeu de falar não quero, foi lá e fez. Isso é importante, entendeu? Essa ideia aqui do arrependimento, tá? Então cuidado com isso também. Você não pode falar assim, na história de Jesus, um falou não quero e fez, e outro falou sim, Senhor, mas não foi. Isso tem que ter cuidado, tá, gente? Cuidado. Então olha só, pessoal, aqui olha quanta lição tem, cara. Você vê que 5 versículos dá muitas lições. Às vezes um versículo, um versículo, às vezes dá uma lição incrível. Não é esse caso aqui, né? Esse caso aqui é uma parábola, mas tem versículo na Bíblia, cara, que um versículo, às vezes meio versículo dá uma ideia já importantíssima. Deixa eu falar com a gente, entendeu? Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês aqui, tá? Muito obrigado. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus possa ter tocado no coração de vocês em relação a isso aqui. E vamos voltar a ler aqui nossa... Cadê aqui? Não há outro igual a ti, então vem, Rei da Glória. Jesus. Vem, Jesus! Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? É Jesus!
Ele é o Rei. Ele é o Rei da glória. Quem é? Só o Senhor, meu Pai, o Rei da glória. Aleluias. O Rei da glória. Jesus. Jesus. Ele é o Rei. O Rei da glória. Para que entre o Rei. Jesus. O Rei da glória. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado pela misericórdia que o Senhor tem pela gente, meu Pai. O Senhor tem pela gente ainda, meu Pai. Muito obrigado. Obrigado por ter mandado o seu Filho Jesus para morrer por pessoas que não valiam nada e que não valem nada, meu Pai. Obrigado, meu Pai. Obrigado, obrigado, obrigado. Glória a Deus. É o Rei da glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus. Jesus. Ele é o Rei. Ele é o Rei da glória. O Rei da glória. Glória a Deus, meu Pai. Aleluias. Rei da glória. Jesus.